como passar, como fazer durar, como não escorrer nos olhos, qual abre o olhar, qual fecha o olhar, como esfumar, enfim, essas são algumas das perguntas que eu vou responder aqui hoje para vocês, todas relacionadas aos nossos queridinhos lápis de olhos. Não são tão falados, mas assim, merecem muita atenção aí, porque elas fazem total diferença na nossa maquiagem. Bom, o lápis pode transmitir mensagens aí na sua maquiagem, assim como na sua vestimenta, na sua decoração, enfim. Então, por exemplo, se você vai para um lápis mais colorido, a chance de você transmitir mais criatividade, mais dinamismo, mais alegria, enfim, é maior do que, por exemplo, se você usar um lápis preto. Isso não significa, não está traduzindo a sua essência, mas é uma mensagem que você pode passar utilizando as cores ali a seu favor. O marrom você consegue trazer mais leveza, consegue fazer marcações, dramas, mas não tanto quanto o preto. Por isso que ele acaba por cair mais no gosto das pessoas. Mas enfim, eu vou começar pelo lápis claro. E aí é o seguinte, minha pele tá molhada, então eu vou abrir aqui a pálpebra inferior e vou passar o lápis claro só na linha d'água. Qual é a vantagem de você usar um lápis claro na linha d'água? O lápis claro tem um poder de abrir os nossos olhos. E isso acontece porque a cor da linha d'água acaba por ficar bem próxima à cor do nosso olho, do nosso globo ocular. Olha aqui, quando você olha para mim, esse olho tá maior do que esse aqui, concorda comigo? Mas tem uma questão. Ao mesmo tempo que ele tá maior, no meu caso, um olhar um pouquinho mais triste. E isso acontece porque existe uma espessura na nossa linha d'água. A minha linha d'água ela é bem larguinha aqui no final, tá vendo? E ela já é mais fechadinha aqui no começo. Então, o que acontece? Apesar do meu olho não ser um olho derrubadinho assim, por eu ter essa característica de uma linha d'água mais larga aqui do que aqui, a sensação de que esse olho tá caído. Então, o que eu gosto de fazer quando eu passo um lápis mais clarinho? Eu gosto de pegar, puxar aqui, ó, e vir com ele até aqui dentro. E tentar o máximo possível deixar essa região aqui, ó, na mesma espessura, quando eu solto, ó, daqui. Aqui tá teoricamente na mesma espessura do que aqui, tá vendo? Mas ai, Vanessa, tá estranho esse lápis aí pra fora? Mas eu vou mostrar um truque. Eu vou pegar um pozinho de contorno aqui, ó, e um pincelzinho bem fininho assim, aqui, ó. É bem prático, ó. Tirar bem o excesso. Eu já trouxe esse truque pra vocês lá no Instagram, viu? E vou, ó, traçar aqui, ó, uma linhazinha. E essa mesma linha aqui, eu vou trazer aqui, ó. Gente, olha isso. Olha como a maquiagem tem o poder de mexer com a gente. Olha, então apliquei aqui o lápis no outro olho e máscara de cílio porque eu nunca utilizo só o lápis. É um lápis mais alguma coisinha. Porque isso ajuda a abrir um pouquinho o olhar também, mesmo quando você passa um lápis mais escuro, como preto ou marrom. Enfim, a questão da durabilidade dele aqui, é interessante que você procure um lápis que tenha uma durabilidade maior, no sentido de um lápis que seja mais considerado à prova d'água. As próprias marcas trazem essa informação, não que seja 100% funcional, porque depende muito do olho também. Existe aquele caso do olho que ele é mais molhadinho e que o lápis não fica. É difícil até na hora de pigmentar mesmo. Aí você precisa ver. Então, quando a marca por vezes fala que ele é prova d'água, mesmo que ele não seja uma super resistência de muitas horas, muito provavelmente ele vai ter uma durabilidade um pouquinho maior do que aqueles que não dizem. Agora, então, para fazer esse lápis aqui durar mais, esse aqui, por exemplo, é um que não promete ser a prova d'água, não promete 1000 horas de durabilidade, nem nada. Pra fazer durar um pouquinho mais, principalmente aqui no cantinho interno, eu gosto de usar uma sombra ou um pó. Então eu poderia pegar um pouquinho de pó com um pincel bem pequenininho assim, ó. Tirei o excesso e vou encostar aqui. Eu já vou fazer, só com isso, esse lápis ficar mais paradinho no lugar por um pouquinho mais de tempo. Porque, digamos que o cremoso do lápis, ele vai encontrar mais dificuldade em caminhar ali naquela região que tá bem sequinha com o pó. Já tirei aqui o lápis bege. Uma coisa que eu acabei não mencionando lá ao falar do branco é que existem tipos de lápis também, não é? Existe um lápis como um lápis, madeirinha, outros são tipo um plástico que você pode e deve sim apontar ali para utilizar e não magoar, não machucar ali os seus olhos. Ou aqueles que são tipo lapiseiras, que são os retráteis. Eu gosto dos retráteis, mas eu também sinto que eles acabam um pouco mais rápido. Costumam ser um pouquinho até mais caros do que esse aqui, mas eu também tenho.
Então eu vou usar o marrom agora, eu vou pegar esse aqui, meu lápis, eu adoro esse, tô sempre falando, vocês sabem, é o marrom da Marisade. Ele é um marrom mais achocolatado, ele é mais aberto, ele tem um pouquinho de cintilância, mas tem uns que são mais acinzentados, que são mais escuros, enfim. Aí o tom depende muito do que você gosta, do seu subtom também, um vai valorizar mais do que o outro. Enfim, detalhes aqui pra vocês. Mas vamos lá sobre o passar o lápis. Eu estou novamente aqui só com a pele... Retoquei o corretivo, não tô com a pele selada. Então, por isso que eu vou pôr aqui, ó, o algodão, pra não marcar. Mesma coisa, eu vou passar aqui na linha d'água como um todo, ó. E aí, lembra que eu comentei com vocês que quando eu não passo aqui dentro, parece que meu olho cai um pouquinho? Então, olha, acontece a mesma coisa com as outras cores. Esse aqui, particularmente, é muito macio. Os lápis, quando eles são mais sequinhos, eles têm um pouquinho mais de dificuldade pra pigmentar. Alguns deles até duram um pouco mais, mas como você tem que ficar ali esfregando o lápis na linha d'água, você pode acabar irritando um pouco os olhos, e aí você vai lacrimejar mais, a lágrima vai tirar com mais facilidade aquele lápis do seu olho. Então, convém analisar essa situação aí. Um mais emoliente ou um mais sequinho que possa te fazer chorar um pouquinho. Depende do seu caso, tá bom? E eu vou pegar, o pincel tá sem mais sombra, tá? E eu vou pegar aqui na bordinha da raiz do meu cílio e vou esfumar esse lápis. Por quê? Assim eu consigo aumentar um pouquinho a durabilidade dele. Eu não deixo o olho tão marcado, o que acaba sendo um acabamento até um pouquinho mais suave. E aqui eu faço a mesma coisa, tá? Até aqui dentro. Eu tô falando bastante sobre essa questão de trazer o lápis até aqui dentro. Existe a possibilidade de você passar o lápis também, seja qual for a cor, e passar só aqui no cantinho externo, ó. Só aqui. É muito lindo, fica muito lindo em muitas pessoas. No meu caso, eu não acho vantajoso, assim como cor clara. O marrom faz o quê? Marca esse desenho aqui embaixo e, ó, olha a linha que meu olho acaba fazendo, ó. Quando eu trago esse lápis um pouquinho mais pra cá, esse efeito diminui muito. Olha a diferença, parece que esse olho é um pouco mais retinho do que esse aqui, ó. Esse aqui fica mais aberto, mas ele fica com um aspecto mais caidinho do que esse aqui. Então eu prefiro deixar ele mais fechado. E incluir algumas outras características, assim como eu trouxe a informação lá no vídeo que eu falo só sobre o lápis preto, sobre aumentar os olhos usando o lápis preto. Bom, então um lápis marrom, independente da forma, digamos, que você passe, ele é mais... considerado mais sofisticado, mais leve, traz drama, mas não tanto quanto o preto. Agora, com a outra possibilidade que você tem para fazer esse lápis aqui durar mais tempo, assim como eu fiz com o lápis claro, eu posso pegar um pó e passar aqui. Isso vai fazer com que o meu lápis fique mais leve. Eu vou ter ele selado aqui embaixo, mas ele não vai ficar com ar pesado. Vou mostrar aqui, ó. Já desse lado aqui, eu passei mais lápis e agora eu vou fazer o quê? Eu vou esfumar esse lápis com uma sombra marrom. Tô pegando uma cor bem parecida com o lápis e vou selar aqui, ó. Isso aqui foi o que eu trouxe pra vocês, um dos pontos que eu trouxe no vídeo do lápis preto. Olha como esse olho aqui parece que tá um pouquinho maior do que esse olho aqui. Só que ele tá um pouquinho mais carregado, um pouquinho mais dramático, não é verdade? Só que isso aqui, ó, tanto esse quanto esse vão fazer a minha maquiagem, meu lápis, durar um pouquinho mais tempo, talvez não na linha d'água, mas aqui fora. Porque aqui, como tá selado, seja com a sombra ou com o pó, o lápis não vai encontrar um caminho tão fácil para ele escorrer, porque ele tem uma região ali que tá selada, que tá sequinha como o pó. Então aqui o lápis marrom, utilizado de duas formas, aqui mais leve, aqui mais dramático. Mesmo assim tá marrom, é mais sofisticado, enfim, aí é o seu gosto, não é? Aproveitando que eu tô aqui, eu vou pegar um outro lápis e vou passar um preto agora, ó. Olha, então eu passei aqui o lápis preto só na linha d'água pra vocês verem a diferença de um olho pro outro aqui, né? O preto, ele traz mais intensidade, mas por causa da forma que eu apliquei aqui, se comparado a essa, ele tá mais leve. E pra fazer isso aqui durar mais tempo, pra não ficar tão marcado, você pega um pincelzinho e esfuma esse lápis, assim como eu esfumei o marrom anteriormente lá, não é? Só um pouquinho aqui, pra raiz do cílio não ficar muito pesada. E aí você vem com o seu pó. Eu gosto do pó porque ele não pesa, tá vendo? Se eu pegar um preto aqui agora vai acontecer exatamente isso aqui, ó, vai ficar muito mais marcado e mais pesado. E com o pó, que o interessante é ele ser da cor, por exemplo, do seu corretivo, e aí você vem dando uma seladinha. E não vira panda aqui embaixo, mesmo que ele saia, na verdade, da sua linha d'água. E ó, é preto, mas tá menos dramático do que esse aqui. Então, por isso que a forma que você aplica
vai dizer se seu olhar tá mais dramático ou não. Por isso que eu disse que essa questão da cor, ela fala, mas não é tudo. Existe todo um contexto por trás disso, tá bom? Por isso eu tô exemplificando assim, lado a lado aqui pra vocês verem. Agora eu vou selar aqui do lado com sombra preta. Agora sim, comparando um com o outro, vemos aqui que o preto, ele é mais forte, ele é mais dramático. E daria pra ficar até mais preto, porque eu tô usando a sombra preta em cima de uma área que já tava selada. Se eu quiser bem preto, eu passo antes de passar pó na pele como um todo. E, inclusive, isso é uma coisa importante para vocês lembrarem que se você vai fazer um olho mais esfumado aqui embaixo, deixa para selar essa região aqui depois. Você tira o acúmulo das linhas depois e até o aspecto do pó em cima da sua pele vai ser mais suave do que se você vier com corretivo, o pó em cima e depois vir e selar, fazer o seu esfumado aqui embaixo. Bom, então aqui eu mostrei o como usar, vai depender da forma que você aplica, o como usar no sentido de deixar mais leve ou deixar mais pesado, dependendo da forma que você aplica, como fazer durar, porque aqui eu selei, mostrei exemplos de fazer durar. O lápis colorido vai acontecer exatamente a mesma cor, a mesma coisa. A diferença é que quando você passa um lápis colorido aqui na linha d'água, você traz mais informação de criatividade, mais dinamismo, independente da forma que você passa. O lápis claro é mais leve, que abre mais o olhar, traz mais atenção, né? Aquela expressão de um olhar mais atento. E lembrem-se, não deixem de usar algo porque alguém disse que aquilo não é bonito, que é porque alguém disse que aquilo é antiquado, que não tá na moda, isso, aquilo. Porque isso é muito pessoal, você precisa se encontrar na própria arte e beleza. Eu sempre digo isso pra vocês e essa aqui é uma das minhas missões, tá bem? Espero que eu tenha ajudado. Um grande beijo pra você e até, então, o próximo vídeo. Sininho ativado pra não perder o próximo. Tchau!